Olá, boa noite! Boa noite! Estou animada para a nossa aula de hoje. Boa noite, sejam todas muito bem-vindas. E você já pode deixar aí no chat as informações de onde você está falando, se você já acompanha o Prospere há muito tempo, se é a primeira vez que você está acompanhando, vai ser maravilhoso poder olhar aí, saber de onde você é e celebrar a sua estada aqui junto com a gente. Hoje nós vamos falar de um tema super importante, como organizar as finanças em 5 passos. E eu já peço a você, se você não trouxe, que você pegue seu caderno, pegue uma caneta para você poder fazer as suas anotações e você sair dessa aula já monitorada, pronta para dar um start a partir de hoje, né? A partir de amanhã não, tá, gente? Já a partir de hoje. Você pode compartilhar suas informações, suas dúvidas no chat. Eu não vou conseguir acompanhar todas as informações do chat, mas eu tenho aí uma assessoria hoje para me ajudar. Então a gente vai interagindo aí com vocês no chat e as dúvidas que não forem possíveis tirar durante a nossa aula, eu vou trazer depois, ou em outra aula, ou através do Stories amanhã, ou através de um conteúdo no feed ou nos grupos do WhatsApp. E aí, dependendo do tipo de pergunta, eu vou analisar a melhor forma de responder para vocês, tá bom? Então, sejam todas muito bem-vindas. Se você ainda não está inscrita no nosso canal, eu peço para você já seguir, né? Já se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e também já pegar o link e enviar para uma amiga, para um grupo do trabalho, um grupo da igreja, para que as pessoas possam acessar também essa aula e tenho certeza vai te levar para um outro nível e eu só preciso que você separe esse tempo para a gente estar junto, para a gente estar acompanhando todo esse processo, para você realmente sair dessa aula munida de ferramentas, tá? Esse é o meu maior propósito. Então, nós vamos falar desse tema, como organizar as finanças em 5 passos. Ansiosas? Põe aí para mim se vocês estão ansiosos. Bem, para começar, queria perguntar a vocês, para quem é essa aula? Será que já passou pela sua mente assim, será que essa aula é para mim? Será que eu vou poder acompanhar essa aula? Será que eu deveria estar nessa aula? Será que eu estou no tempo de fazer essa aula? E a resposta é que essa aula é para todas as mulheres que estão comprometidas em ter uma virada de chave na vida financeira em 2025. Então, não é para o próximo ano, não é para daqui a 3 anos, é para você que decidiu. E esse ano vai ser um ano da sua mudança. Esse ano é o ano da sua virada de chave. É você que decidiu que não dá mais. Você já chegou no seu limite. É a hora de prosperar. E você não vai abrir mão de fazer isso nesse ano. Nós estamos no segundo semestre, né, já no mês de julho. Então, temos que fazer a nossa virada de chave nesse ano. Eu já estou fazendo as minhas. E o meu convite é para você, mulher, e deseja também virar a chave da sua vida financeira nesse ano. Então, essa aula é para você. Seja muito bem-vinda e eu espero que você aproveite muito essa aula e realmente seja um momento assim de você ser completamente transformada aqui durante esse processo. E para isso eu queria fundamentar, eu gosto muito de dados, fazer aula e trazer dados para nós, né? Nós temos hoje no Brasil 218 milhões de brasileiros, de habitantes em solo brasileiro. Desses 218 milhões, 170 milhões estão em idade ativa. Isso representa, são pessoas que estão aptas a trabalhar, são pessoas que estão aptas a produzir algo para a sociedade. 170 milhões.
E dessas, 75,7 milhões estão inadimplentes. Então, a gente tem um percentual de pessoas inadimplentes, e representa as pessoas que não conseguem mais pagar suas dívidas, muito, muito exacerbado. E por isso, nós estamos nessa aula hoje, talvez você esteja dentro desse número, e eu quero trazer uma palavra para você. Tá? Eu quero trazer uma palavra de confronto, e você tem todas as ferramentas dentro de você para mudar essa sua situação. Deus, ele é todo poderoso. Ele é o Deus do impossível. Acaso existe algo impossível para mim? Diz o Senhor. Então você tem a possibilidade de mudar a sua história, mudar a história da sua família, fazer algo novo e ser totalmente liberta de todas as suas dívidas e toda a sua escassez. E eu quero muito que você segure na nossa mão e não solte. Eu não vou soltar a sua mão, para que você possa realmente ter essa mudança de vida, essa transformação na sua vida e poder viver tudo que Deus tem para você. Tá bom? Agora deixa eu me apresentar, porque pode ser que você já me conheça há algum tempo, mas também pode ser que você esteja chegando agora. Eu sou Adriana Dias, eu sou missionária há 15 anos, sou administradora, pós-graduada em terceiro setor, responsabilidade social. Também sou pós-graduada em gestão educacional, fui diretora durante bastante tempo. Sou pós-graduada em missiologia e também sou mestre em missiologia. Eu sou a pessoa que gosta de missões. E fiz uma imersão executiva e durante um tempo eu fui executiva também. E trazendo um pouquinho da minha história, em 2009 eu trabalhava numa empresa onde está essa menina com um lencinho vermelho. Nós produzíamos material de marketing e treinamento para grandes empresas e o Senhor me chamou. Eu já tinha um tempo de empresa, estava indo muito bem, faturava um valor considerável, eu tinha uma parte da minha renda era variável, então havia aqueles meses assim muito bons e eu ganhava em média assim, o mais baixo era 3.500, às vezes eu ganhava bem mais, às vezes até quase o dobro, mas o Senhor me chamou e eu fui para o seminário. E quando eu fui para o seminário, eu passei a receber uma oferta de R$ 220. E eu tinha direito a uma cama de beliche e a uma porta de guarda-roupa. E foi um momento assim de muito aprendizado assim para mim. Eu morava sozinha, já tinha meu apartamento e de repente o Senhor me chamou para um recomeço doloroso, mas e me ensinou muito. Me ensinou o texto quando Paulo ele fala, eu sei passar por abundância, mas eu também sei viver em escassez. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ali eu aprendi na prática. E eu saberia viver com muito recurso, eu saberia viver com pouco recurso. E não é o dinheiro que vai moldar você. Talvez você tenha desistido de prosperar por achar que o dinheiro, Deus não se agrada do dinheiro e você não pode cobiçar ter mais, né? Você não pode desejar ter mais, você não pode querer fazer uma boa viagem, e você não pode morar numa casa muito boa. Não é o dinheiro que vai te moldar, mas o Senhor que há em você. Quem é o seu dono? É o dinheiro ou é o Senhor? Então, isso é muito importante. Eu aprendi isso nesse tempo de ministério, especialmente nesse tempo de seminário. Então, fui para São Paulo, atuei como missionária na Cristolândia, né? É um projeto que acontecia dentro da Cracolândia de São Paulo. Depois eu voltei para o Rio. No Rio, trabalhei na Central do Brasil, é um lugar sem palavras aqui no Rio de Janeiro. Depois eu fui transferida para o Sonho de Mãe, onde a gente atendia mães em situação de drogadição, mas elas tinham a oportunidade de fazer o tratamento junto com os filhos, então elas não precisavam perder a guarda de seus filhos. E foi um tempo também que eu aprendi muito com essas mulheres.
Cresci muito aprendendo com elas, não só ensinando, mas também aprendendo. E aí o Senhor me chamou para o Maranhão, onde eu me tornei diretora por 6 anos. E foi muito interessante, porque eu nunca tinha trabalhado em escola. E eu cheguei para ser diretora de uma. E eu não podia falar para ninguém, eu nunca tinha trabalhado em escola. Então as pessoas perguntavam, não, porque na sua experiência, e eu falava aleatório, assim, mas eu não contava, né? Não, não tem experiência em escola. Mas Deus, ele foi tão maravilhoso, e ele prosperou a minha parte de gestão. E a escola mais precisava de um gestor, não só de um diretor para cuidar da equipe pedagógica, mas acima de tudo de um gestor. Então Deus fez isso prosperar. Então eu vejo como é importante a gente apresentar as nossas vidas diante do Senhor, e aí sim ele faz tudo acontecer. E depois de um tempo lá, eu comecei a orar. Eu entendi que meu tempo ali já tinha encerrado, 6 anos, eu fui para passar 6 meses. E eu recebi um convite para assumir uma gerência executiva no Rio. E para mim era muito bom, porque minha família toda é do Rio e minha mãe estava enferma, então muitas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. E eu decidi voltar para o Rio de Janeiro e assumir essa gerência. E também foi um tempo muito bom, porque ali eu liderava líderes, né? Então, imagino tanto que eu pude aprender nesse período. Eu passei nessa experiência executiva. Então, tudo isso foi me dando crescimento, desenvolvimento, e eu fui transicionando em muitas etapas. Desde a missionária seminarista que ganhava R$ 220 até uma executiva. E é interessante, eu vou contar um pouquinho mais para frente, mas depois que eu comecei a organizar minhas finanças, em pouquíssimo tempo, a minha renda cresceu em 600%. Botando tudo em ordem, a minha renda cresceu em 600%, com os passos que eu vou ensinar vocês. Então, para vocês verem, e é algo efetivo, é algo que realmente dá resultado, e você vai mudar a sua história se você levar a sério cada um dos passos que eu vou te passar aqui nessa noite. Eu vivi essa experiência, que a gente chama do avatar transformado. Eu vi isso na minha vida, e eu quero ver também na sua. Então, Deus me possibilitou viver várias etapas, né? Como na abertura de campanha de missões nacionais, mas também participando lá em São Paulo do Grupo Mulheres do Brasil, de uma imersão lá, tendo meus momentos de lazer, estando na igreja, sendo homenageada na igreja, participando de um momento ali da minha imersão executiva no Autódromo de Interlagos, onde Senna brilhou por tantas vezes, e hoje, né, totalmente mudada, porque Deus assim foi conduzindo. E eu quero muito que você pergunte a Deus: Senhor, quais são os propósitos que o Senhor deseja que eu cumpra a partir de agora? Como é que o Senhor pretende eu haja a partir de agora, a partir dessa aula, a partir desse momento que eu decido ser essa mulher que vai virar, fazer uma virada de chave na vida financeira? Eu quero entregar minha vida ao Senhor para que o Senhor possa abençoar. E para isso, eu preciso que o Senhor me oriente. Então faz essa oração, se prepara para receber, né? Eu tenho um papelzinho, sempre na minha parede tem papel. É porque está atrás aqui da câmera, mas tem um papelzinho escrito assim: eu decidi ser mestre na arte de receber. Hoje você vai receber muita coisa, mas você precisa estar com o coração aberto para ser uma recebedora. Você precisa estar com o coração aberto para receber o que Deus vai derramar dentro do seu coração. E não seja apenas uma aula técnica, mas que seja uma resposta, a resposta às orações que você tem feito ao Senhor. E essa aula traga tudo que você tem pedido a Ele em segredo, pedido a Ele no seu secreto, porque Ele tem planos para a sua vida e hoje começa uma nova história. Prontas? Então vocês podem ir compartilhando aí no chat as experiências, as dúvidas, e depois, num outro momento, eu vou responder a
tudo, tá bom? Bem, hoje a gente vai falar de como organizar as finanças em 5 passos, mas antes eu entendi que eu precisava incluir isso para vocês. Isso aqui deveria ser uma aula à parte, mas eu preciso falar sobre isso. Nós veremos 4 erros que impedem a sua organização financeira. Não adianta eu passar 4 passos se vocês não identificarem onde vocês estão falhando. Como a palavra de Deus vai falar, né? Lembra de onde você caiu. Deixa eu até abrir esse texto. Peraí. É lá em Apocalipse. Lembre de onde você caiu. Deixa eu ver qual é a igreja. Ele vai falar isso. Não é a de Éfeso. Não é a de... Deixa eu ver se é a de Tiatira. Ai, gente, qual é a igreja? Ó, não, tô lendo errado. Filadélfia. Eu não vou lembrar. Eu vou ter que ficar procurando, e até porque muda as versões. Mas é exatamente em Apocalipse, a palavra ele vai confrontando algumas igrejas. Igrejas que iam muito bem, andavam na presença, faziam e agradava ao Senhor, mas chegou um momento e ele se perverte. E aí o Senhor ele faz esse chamado, né? Lembra onde é que você caiu. E a gente vai ver nesses 4 erros para que você possa pensar onde é que eu caí, onde é que eu estou errando, e aí a partir dali a gente vai para os 5 passos. Então eu vou trazer alguns sintomas, depois a gente vai para o remédio, combinado? Mas já fiz esse texto, depois você procura ali em Apocalipse. Qual das igrejas de Deus está falando isso? Traz a lembrança, onde foi que você caiu. Então, o primeiro erro que te impede de avançar na sua organização financeira é viver o padrão de vida que você não pode pagar. Então, você mora no bairro errado, você usa roupa errada, você frequenta os lugares errados, você tem um veículo errado, você está vivendo totalmente fora do padrão e você pode pagar. Então, isso envolve tentar manter um estilo de vida e estar além das próprias possibilidades. Muitas vezes influenciado por pressão social, seus amigos estão muito bem e você não quer ficar por baixo. Amigos, familiares, redes sociais. Você entra no Instagram, parece que todo mundo ficou milionário, menos você. E aí você quer posar de milionária, mas você não é. Ou você quer chegar na festa de família e aí ver aquela galera, né, decidiu fazer prova para não sei aonde, ou se tornar profissão tal, e você não, e aí você não quer chegar por baixo. E aí você passa a viver um padrão de vida e você não pode pagar. Você está sofrendo por dentro, mas você quer passar uma imagem de que você está muito, muito bem. Então você precisa rever o seu padrão de vida. Segundo erro, talvez um dia eu traga uma aula só sobre esses erros. Aí eu vou botar 7 erros que impede a sua organização financeira. Mas segundo erro, transformar limites do cartão de crédito e cheque especial em parte da renda familiar. Será que tem alguém na live que está fazendo isso? Nessa aula? E isso se refere ao uso do limite do cartão de crédito e do cheque especial como se fossem parte da sua renda regular. Isso pode levar a problemas financeiros significativos e endividamento. E aí eu vou até incluir nesse bolo o empréstimo consignado, e virou um problema para funcionário público. Então, é importante você entender e
Isso não faz parte da sua renda. Você pega, paga, pega. Pega, paga, pega. Pega, paga, pega. Até o momento que você não consegue pagar. Porque você vai pegando e os juros vão aumentando. E aí você entra numa bola de neve. Então, ver o padrão de vida que você não pode pagar, transformar o limite do cartão de crédito e cheque especial e consignado em parte da renda familiar são 2 erros e vão impedir a sua organização financeira. Terceiro erro, ausência de uma reserva de emergência. Muitas pessoas não possuem uma reserva financeira para cobrir despesas inesperadas, como reparos de emergência, despesas médicas, perda de emprego. Isso leva ao endividamento quando imprevistos acontecem. A gente tinha até uma mentorada e ela sempre falava sobre isso. E sempre tinha um problema, surgiu um problema no carro. Aí pegava um consignado, era fácil. E aí um dia ela falou assim, depois que ela começou a entender, né, a participar do Prospera, ela falou: poxa, imagine se eu estivesse fazendo o inverso. O valor que eu pago frequentemente de empréstimo, se eu tivesse investindo. Num momento de imprevisto, eu já teria o dinheiro, eu não ia pagar juros e eu ia resolver o problema sem dívida. E aí ela fez algumas contas e ela ficou assim, surpresa. Então, é importante a gente pensar nessa reserva. Começa numa reserva pequena. Começa tirando R$ 20 todo mês, R$ 50. Depois você vai ampliando a sua reserva, tá? E o quarto erro, eu não vou me aprofundar nos erros, talvez depois eu faça uma aula só sobre isso, mas para você lembrar onde você caiu. O quarto erro é a falta de controle nas despesas supérfluas. Então, esse erro envolve negligenciar a gestão de pequenas despesas diárias não essenciais e variáveis, como alimentação, fora de casa, entretenimento, roupas, presentes, despesa com pet, e quando somadas, podem comprometer significativamente o orçamento mensal. Então, é aquela pizza de final de semana, a ida ao shopping, a cantina da igreja, né? A cantina da igreja é uma coisa maravilhosa para fazer você sair ali do orçamento. A célula, né? O lanchinho da célula. Então, tem uma série de questões que você não controla, mas que deveria estar dentro do seu planejamento. Então, é importante você olhar para esses 4 erros. Deixa eu até voltar aqui, ó. O viver o padrão de vida que você não pode pagar, transformar limites do cartão de crédito, cheque especial, consignado, em parte da renda familiar, a ausência de uma reserva e a falta de controle nas despesas supérfluas. Você olhar para isso tudo e você pegar essa palavra e falar: onde eu caí? Ou onde eu estou caída? Onde eu estou caindo? E aí você reverter. E eu gosto muito de dizer, gente, que o problema mais sério que existia no mundo, Jesus já resolveu. Era a nossa salvação, era a nossa onde nós iríamos passar a eternidade. Ele já resolveu. Se ele resolveu esse problema que era tão grave, tão difícil, tão sério, todos os demais a gente consegue resolver com a ajuda dele. Então é importante você entender. E diante de você tem um Deus todo-poderoso. E se você crer nele, você vai viver coisas extraordinárias. Amém? Põe amém aí no chat. Já vai compartilhando também quais são, né, os erros que estão impedindo você hoje. Já compartilha aí. Agora, e você já sabe onde você caiu, agora é a hora do remédio. Então, eu vou compartilhar com você os 5 passos que eu utilizei para minha transformação financeira. E o primeiro passo, eu comecei a trabalhar a minha mentalidade. Porque toda vez que se libera um limite na nossa conta, a gente pega. Porque a nossa mentalidade está sempre na falta. O tempo todo a gente acha que está faltando algo. Então, o tempo todo a gente está estourando tudo na nossa vida.
Então, o primeiro passo, quando eu falei, eu vou mudar minha vida financeira, eu estava no campo missionário, lá no Maranhão, ganhava um salário baixíssimo, 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 baixíssimo. Eu tinha vergonha, porque eu era diretora e ganhava menos do que os professores, eu ganhava como missionária e eles ganhavam o piso, né, baseado no piso salarial da educação. E eu morria de vergonha deles saberem quanto eu ganhava. E eu sabia, né? Eu estava muito defasado, mas eu falei, eu preciso mudar. Eu preciso mudar minha mentalidade. E eu morava numa cidade de 14 mil habitantes. Eu falei, como eu vou fazer para mudar minha mentalidade, morando numa cidade de 24 mil habitantes, perdão, 24 mil habitantes, interior, isolada, pandemia. E aí eu fui para onde todo mundo estava indo. Redes sociais, fui para a internet. Fui buscar o conhecimento na internet, nos livros, e fui trabalhar minha mentalidade. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi participar de um desafio. Um desafio de 31 dias de provérbios. Ia falar prospere. 31 dias de provérbios. Foi o mês de julho inteiro. Eu estou vivendo essa mesma experiência agora. De novo, 5 anos depois, em 2020, era 5 horas da manhã o desafio. Eu isolada, eu acordava todos os dias para participar desse desafio às 5 horas da manhã. Agora é 5h33. Posso dormir meia hora a mais. Mas foi ali, fazendo um desafio, que eu comecei a me conectar com outras pessoas. E eram muitas pessoas participando desse desafio de lugares diferentes e que também estavam em busca de uma vida financeira transformada. Então, Romanos 12:2, ele vai dizer: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, ele está falando aqui para que a gente possa permitir que Deus faça uma mudança completa na nossa mente. Não é parcial, é completa. A gente precisa mudar tudo, porque a gente pensa na falta e não olha para o que já tem. Se eu pedisse a você hoje para pensar em tudo e não deu certo no seu dia, você ia logo, realmente, estou aqui pela graça. E talvez se eu falasse assim, pense em tudo que foi bom no seu dia. Talvez você levasse um tempinho a mais, se ia procurar coisas extraordinárias, quanto você ter acordado hoje é a maior bênção que você poderia ter recebido. Permitiu você viver mais um dia. Hoje, eu toda quarta-feira eu participo de um grupo de oração às 6 horas da manhã. E é muito frequente as pessoas só fazerem pedidos. E eu gosto muito de falar assim, eu quero agradecer. Eu levo pedidos também, mas tem dias assim, eu percebo e todo mundo já entra assim meio baixo astral. Eu sempre levo para cima. Hoje eu só tenho gratidão. Aí todo mundo já leva aquele susto, porque às vezes a gente não para pensar em tudo que a gente já tem. Porque a nossa mentalidade, ela tá completamente voltada para falta. Eu estou fazendo uma mentoria sobre sabedoria. Eu quero ser uma mulher mais sábia, até porque eu preciso transbordar o que há de melhor na vida de vocês, né? E hoje nós estávamos estudando sobre o espírito de pobreza. Estávamos estudando sobre prosperidade, porque Provérbios fala muito de prosperidade, mas especificamente sobre o espírito de pobreza. E eu até anotei, tá aqui na minha parede, vou ler para vocês que eu anotei. O espírito de pobreza é uma barreira que nos impede de alcançar tudo aquilo que Jesus já alcançou na cruz. Então, o nosso espírito de falta, nosso espírito de pobre, faz uma barreira, assim, ó. Jesus, ele já trouxe saúde, trouxe prosperidade, trouxe multiplicação, trouxe vidas transformadas, trouxe bênçãos. Só que tem aqui entre nós e Jesus o espírito de pobreza, criando essa barreira
entre nós. Então, como é que se vai quebrar isso? Trabalhando a nossa mentalidade, entendendo que Jesus ele já conseguiu, ele já conquistou tudo para nós na cruz. A gente precisa acessar tudo que ele tem para nós. Dúvidas podem ir pondo aí no chat, tá? Minha assessoria vai respondendo e depois eu trago outras respostas em outros momentos. Segundo passo, eu fiz um inventário de toda a minha vida financeira. O que eu tinha, o que eu não tinha, o que eu desejava muito ter e o que eu esperava nunca ter ou passar. Então, o que eu tinha? Eu tinha um salário, eu tinha uma casa, tinha isso, tinha aquilo. Anotar tudo. E isso você vai fazer. Anotar tudo que você tem, tudo que você ganha, tudo que você tem de receita, tudo que você tem de acessos, de habilidade, de conhecimento. Faz um inventário. Tudo que você não tem. Eu só tenho uma fonte de renda, eu não tenho investimento, eu não consigo realizar sonhos, tudo que você não tem. E aí, quando você fizer esse inventário, levanta as suas receitas, levanta a sua despesa, mas não fica só nisso. Pensa numa forma mais ampla. Olha também para os seus dons, para as suas habilidades, para o seu conhecimento, porque talvez no meio disso tudo está a chave que você precisa para você mudar a sua história. E o inventário, ele traz muita clareza para nós do que a gente pode fazer. Então, você precisa fazer isso. Eu desejava muito ter. Eu tenho meu mapa dos sonhos. Eu quero ter a minha empresa, eu quero viajar pelo mundo fazendo missões, eu quero palestrar para muitas mulheres, eu quero ter uma casa melhor, eu quero reunir no meu mapa dos sonhos, que também está na minha frente, tem uma foto e está representando, uma foto na cozinha e tem algumas mulheres conversando na cozinha. E essa foto representa que a minha casa, ela vai ser um lugar para receber meus amigas. Então, para mim, a cozinha é um lugar muito simbólico, né? Um lugar onde a gente troca ideia, conversa, joga conversa fora. Eu acho até mais íntimo do que o quarto, mas eu amo a cozinha. E, e ter essa foto, para mim, é muito simbólico, assim, de saber que a minha casa vai ser um lugar onde as pessoas vão querer estar. Então, isso para mim é muito forte. Então, e você deseja muito ter? É um lugar onde eu vou receber amigos, é um lugar onde eu vou receber família, é um lugar onde as pessoas vão poder ligar e falar: Adriana, eu estou indo para o Rio, posso ficar aí? Com certeza, vai ter espaço para receber pessoas, eu amo receber pessoas. Então, isso são coisas que eu desejo muito ter. E eu nunca espero passar. Imagina você querer tomar um sorvete e você falar assim: esse dinheiro vai fazer falta no final do mês. Isso é algo que eu não quero passar. Eu acho que quando eu ganhava R$ 220 de oferta, isso não pesava tanto, porque eu estava no início do meu ministério. Hoje eu já tenho uma outra percepção. Então, quais são as coisas que você não deseja passar? Quais são as experiências que você deseja muito viver? Eu tô com um sonho de ir para a África. Eu quero muito ir esse ano. Ainda não tenho certeza se vai ser possível, mas eu posso sonhar com a África. Quais são os sonhos que você deseja realizar? Não quero ir para a África, mas eu quero fazer uma viagem à França, à Coreia, né? Também gostaria de ir para a Coreia. Quem sabe eu acho meus opá lá, né? Então, assim, o que você quer muito viver? Então, o inventário, ele traz clareza, e ele também vai definir o quanto você vai investir a sua vida para realizar todos os seus projetos, tá bom? Terceiro passo, você já está trabalhando a mentalidade, fazendo o seu inventário, agora é hora de tomar atitudes. Mateus 25, 24 diz assim: por fim,
veio e tinha recebido um talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, e colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aí está o que lhe pertence. Só que esse talento era para ser multiplicado, não era para ser escondido. Se a gente faz o inventário, mas depois faz o quê? Nada. E resultado você vai ter? Absolutamente nenhum. Então, esse é o passo de você ir para cima. Eu, por exemplo, eu tinha cartão de loja. Tinha cartão da Marisa, eu acho que eu tinha cartão da CIA também. Tinha uns cartões assim de loja. Saí cancelando esses cartões. Eu fiz um plano. Depois lá na renda extra eu vou dizer para que eu fiz esse plano. Eu comecei a vender as coisas que não usava, fazer uma limpa na casa. Então, assim, eu tomei atitude. Eu abri minha conta na corretora, eu fiz o meu primeiro investimento, e eu digo que foi errado. Errado porque eu só tinha R$ 500, e esses R$ 500 eu só vou poder tirar em 2028. Ou seja, foi um investimento errado, mas que não perdi o dinheiro. Os 500 agora acho que já está em 800 e pouco, mas é um dinheiro que eu não posso mexer. Então, foi errado porque eu investi num produto que não era de liquidez diária. Mas é um dinheiro que está lá. Mas eu tomei atitudes. Então, esse é o momento que muitas mulheres paralisam. Faz, 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 faz. Quando você pergunta, eu tô desanimada, não tô conseguindo avançar, não tô conseguindo isso. Não dá, gente. Tem que ir para cima. Tem uma mentorada minha, eu admiro muito ela, porque ela trabalha bastante, tem família, mas ela entrou na mentoria e foi para cima. Ela já está ganhando dinheiro no Mercado Livre, fazendo extra, ela já está fechando lá um projeto com uma pessoa, ela já fazia renda extra, mas ela ampliou a mente, a gente faz um plano, ela ampliou a mente, ela já está propondo coisas novas. Então, assim, tem que tomar atitude. Não adianta você achar um problema e você vem criando ao longo dos anos, vai se resolver imediatamente e sem esforço. Tem que tomar atitude, tá bom? Quarto passo. Eu fiz mais renda. A gente está falando dos 5 passos que eu utilizei para minha transformação financeira. Eu não estou falando dos outros, tá? Estou falando de mim. Então, é algo que eu experimentei. Eu fiz mais renda. O que você pode fazer para aumentar a sua receita? Ah, Adriana, eu ganho tão pouco. Tá, e aí? Vai parar no eu ganho tão pouco? Bora para cima. Vamos fazer renda extra, vamos vender roupa, vender semijoia, vender bolo, vender doce, mas a gente vai precisar fazer alguma coisa. Então, você vai fazer uma renda extra, você já tem um salário fixo, mas você vai fazer mais renda, você vai pedir um aumento. Dentro do curso Libertas, eu tenho uma aula onde eu ensino a negociar um aumento de salário. Eu fiz isso. Minha primeira forma de fazer renda extra foi pedir aumento. Fiz o plano, eu falei, eu ia contar aqui, né, nesse tópico. Eu fiz um plano, eu ganhava como missionária, mas trabalhava como diretora. Então, o meu salário estava muito lá embaixo. Então, eu fiz um plano, apresentei para o meu gerente, que quase teve um infarto, era pandemia, e eu pedindo aumento, e eu consegui um aumento de 72%. Porque foi no momento e eu estava trabalhando igual uma louca e ganhando menos do que o professor auxiliar. Então, assim, estava muito, muito, muito defasado. E eu consegui o meu aumento. Você vai vender um passivo? Às vezes você tem uma casa de praia, só te dá despesa. Às vezes você tem um carro e você não tem condições de pagar. O PVA está atrasado, a mensalidade cobre, pega aí 80% da renda de um. Tem gente que é assim. O casal trabalha só e um trabalha só para pagar um carro. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Aí você vai lá para o erro 1, viver fora do padrão. E às vezes você só usa o carro no final de semana. Então, o que você vai fazer? Vai vender um passivo? Vai transformar esse dinheiro em ativo? Porque quando você vende um bem, você não deve vender
para gastar o dinheiro. Ou você usa uma parte para eliminar a dívida e o outro investe. Se você não tem reserva, já constrói uma reserva a partir desse valor. E uma última forma de você fazer mais renda é investir. Através dos seus dividendos, você vai ali conseguindo gerar uma renda passiva e viver da sua renda passiva. Então, vale a pena também você fazer investimentos e você crescer nessa área, tá? Então, põe aí no chat o que você vai fazer para ganhar mais dinheiro. Ontem até eu fiz um vídeo, postei lá no Instagram do Prospere falando sobre isso. Então, o que você vai fazer para ganhar mais, para fazer mais renda e para ganhar mais dinheiro? Hoje você vai precisar já sair daqui com o seu plano. O quinto passo, não menos importante, e esse eu vivo, na verdade todos eu vivo até hoje, e esse eu estou vivendo ativamente nos dias atuais. Eu investi em mentoria. Para mim, gente, mentoria é aceleração. Eu estava, há uns 3 meses atrás, eu estava patinando num negócio que eu não conseguia sair do lugar de jeito nenhum. E eu estava angustiada, e eu já não sabia mais o que fazer. E eu decidi investir numa mentoria. E foi a melhor decisão que eu tomei. Em pouquíssimo tempo, em 2 semanas, assim, a minha mente se abriu de uma forma absurda. E eu tô nessa mentoria até então. E aí agora eu estava muito buscando sabedoria, eu tô construindo toda a metodologia do Prospere. E eu já tenho até pensado em fazer um doutorado nessa área. E aí surgiu uma oportunidade de participar de um desafio, né, das lives às 5h33, e essa seria especificamente sobre sabedoria. A outra, há 5 anos atrás, era Finanças à Luz de Provérbios. E aí eu comecei a participar e o rapaz, né, que dá as lives, ele abriu oportunidade para a formação dele. E eu entrei imediatamente, porque é algo que eu quero acelerar. E foi a melhor decisão que eu tomei também, aprender mais sobre sabedoria. Então, gente, a mentoria, ela acelera os seus processos. Não tem essa de, mas vou pagar. Tem gente que fala para mim, eu vou pagar para resolver um problema de finanças. Cara, você está sozinha conseguindo resolver? Então, você precisa de uma ajuda. E esse é o papel do mentor. Não é, vou pagar para sair da dívida. Isso já é a mentalidade de escassez. A mentoria é uma aceleração. Eu vejo isso no meu trabalho. Às vezes, todo mês a gente tem um encontro mensal com a nossa mentora. Na verdade, são 2 encontros mensais. Só que no final do mês ela faz o plano para o outro mês e você deve focar no outro mês. E, gente, só essa luz já muda o seu jogo. Só você saber assim, poxa, que tem alguém me ajudando a planejar o meu negócio. Essa mentoria é para negócio. Tem alguém me ajudando a planejar meu negócio, vira o meu jogo. E às vezes você está ali penando, não consegue sair do lugar, porque você tem o espírito de pobreza. Não deixa você entender o quanto é importante uma mentoria. Então, Oséias 4:6 vai dizer: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Um grande exemplo de mentoria feminina é a de Noemi, cuidando de sua nora Ruth. Moisés mentoriou Josué, Elias mentoriou Eliseu, Barnabé mentoriou Paulo. Paulo, gente, metade da Bíblia foi Paulo, escrito por Paulo. O Novo Testamento, praticamente todo, tira os evangelhos que sobra. Paulo. E ele teve um mentor, teve alguém cuidando dele. E nós que somos soberbas, orgulhosas, não queremos ter alguém cuidando da gente, ajudando a gente. Não tem como você fazer as coisas sozinhas. Só voltando lá no texto de Oséias,
Quando fala que meu povo foi destruído por falta de conhecimento, não foi por falta de dinheiro, não foi por falta de oportunidade. Deus está dizendo foi destruído por falta de conhecimento. O conhecimento é vital para você ser liberta financeiramente. Você não vai ser liberta financeiramente se você não tiver conhecimento. E o conhecimento, ele é acelerado quando você tem alguém junto com você. Amém, gente. Vocês entenderam? Eu até frisei isso aqui nesse ponto, porque às vezes eu ouço umas coisas assim, quando eu estou ofertando a mentoria, e eu vejo e a gente precisa avançar como mulher cristã, porque somos nós que temos nas mãos o poder de espalhar a palavra para outras pessoas, para mulheres, para crianças. Só que a gente precisa ter a mentalidade certa, gente. A gente precisa avançar como mulher cristã, a gente precisa assumir o que Jesus já deu para gente, ser mulheres mais prósperas. Para isso, a gente precisa trabalhar a nossa mente. Não dá para ficar, sabe, eternamente vivendo de migalhas. E evangelho é esse. Então, vamos sair desse lugar. Eu não estou falando isso para que você entre na minha mentoria, mas eu estou falando isso para que você nunca mais fique com essa mentalidade de eu vou pagar para ter isso. Sim, você vai pagar para ter isso. Porque nem tudo que você recebe de graça primeiro se valoriza. Nem tudo. Pode observar. E você recebeu de graça, às vezes você pegou na rua algo, é super poderoso, às vezes a pessoa te entrega ou um folheto, ou um cartaz, ou um livrinho. Ali pode ter um conhecimento incrível. Mas se você recebeu de graça, talvez você chegue, bote em algum lugar e não abra. Você não vê valor no que é gratuito. E isso é super natural, tá? Mas a gente precisa sair desse lugar. Mentoria é aceleração. Nós podemos perder tudo: dinheiro, bens, o que for. Mas há duas coisas que ninguém pode nos tirar. Primeiro, a nossa fé. Segundo, é o nosso conhecimento. Mesmo que percamos aquilo que os nossos olhos nos dá segurança, a fé e o conhecimento são ferramentas capazes de fazer que nos reconstruamos do absolutamente zero. E eu quero até tirar esse absolutamente zero, porque nós já temos muita coisa dentro de nós. Então é impossível a gente começar do absolutamente zero. Vou até depois mudar essa apresentação. Mas se a gente perder o que a gente tem hoje, nosso trabalho, ou alguém roubar de nós a nossa casa, nós nunca seremos roubadas da nossa fé e do nosso conhecimento. Eu trabalhei com refugiados muito tempo. E eles saíam dos seus países fugidos, né? Ou da guerra ou da fome, sem nada, às vezes uma mala. Imagina, toda a sua vida está dentro de uma mala. Mas eles traziam e perdiam seus diplomas também, mas a fé e o conhecimento deles estava neles. E isso ajudava eles a reconstruir. Então, isso nunca vai poder ser tirado e por isso eu estou sempre fazendo aula gratuita, eu estou sempre fazendo desafio gratuito, eu produzo conteúdo todos os dias para vocês, todos os dias. Pode ir lá, vocês vão achar conteúdo hoje, no Stories e no Feed. Porque vocês nunca vão poder dizer que vocês morreram, pereceram por falta de conhecimento. Não porque não tiveram acesso. Pode ser uma decisão sua de não querer. Mas não porque faltou. Está lá à disposição, fundamentado na palavra, tudo direitinho. Então, vocês precisam agora acessar. E deixa eu só falar rapidamente aqui sobre o lugar onde o Prosperi nasceu, né? Tá vendo essa pontinha lá embaixo? Esse é o mapa do Maranhão, lá no pezinho, no dedinho do pé, tá? A cidade de Carolina. Eu tô lá no meu escritório antigo, assistindo aula também, aprendendo para poder ensinar na época. Até hoje eu faço isso, né? Óbvio.
E o Prospere nasceu na cidade de Carolina, no Maranhão, no período da pandemia. E ele tinha apenas um propósito: fazer um workshop de 3 dias para pais e professores do colégio onde eu era diretora e auxiliá-los a enfrentar as perdas decorrentes das perdas salariais e de renda devido ao isolamento social. Então, tinha gente que o comércio fechou, teve gente que teve redução de salário por conta da redução de carga horária, tudo isso. E aí o Prospere nasce nesse contexto para durar 3 dias e ele já fez 5 anos. Então, eu quis trazer também esse conceito da prosperidade. Prosperidade em hebraico, a palavra em hebraico é tsalar. Esse tsalar quer dizer avançar, ter sucesso, ser bem-sucedido. Então, quando eu falo para vocês que vocês precisam ter prosperidade, serem mulheres prósperas, eu estou dizendo que vocês precisam ser mulheres que avançam, são mulheres que desejam ter sucesso, são mulheres bem-sucedidas. Isso é salar, isso é prosperidade, avançar. Precisamos prosperar. E pensando nisso, óbvio, eu tinha que trazer uma oportunidade para vocês prosperarem. E eu quero falar para vocês agora da sessão estratégica Gênesis. Por que Gênesis, Adriana? Porque é o princípio de tudo. É a sua virada de chave. Então a gente começa por Gênesis. Porque em Gênesis tudo estava uma bagunça. Tudo estava fora de ordem. Tudo estava o espírito pairava porque não tinha nada no lugar. E aí Deus disse: haja luz. E aconteceu depois? Houve luz. E a mentoria é o seu ponto de partida. Perdão, a sessão estratégica é o seu ponto de partida. Gênesis é o seu ponto de partida. Então, a sessão Gênesis é para você ir. Tá cansada de se sentir perdida financeiramente, mesmo tentando de tudo. Você pega um empréstimo para pagar outro, você pega um cartão para pagar outro, você pede dinheiro emprestado para uma pessoa para poder pagar outra coisa, você fica o tempo todo assim e fica no final mais perdida ainda. Então, a sessão Gênesis é para você. É também para você, sabe que Deus tem mais para você, mas você não sabe por onde recomeçar. Você fala, poxa, eu trabalho tanto. Será que é só isso que Deus tem para mim? Não, Deus tem mais para você. A sessão Gênesis também é para você, é viver com leveza, liberdade e uma rotina financeira e honra a sua casa e a sua fé. Ela é baseada, todo plano é baseado em princípios da palavra. Você não vai fugir da sua fé para poder organizar as finanças. E você recebe na sessão Gênesis. Você vai ter um encontro comigo, individual e estratégico. A gente vai, nesse encontro, eu vou entender toda a sua situação financeira e eu vou montar um plano sob medida para a sua realidade. Não vai ser o plano de fulana nem de ciclana, vai ser o seu. Porque as suas necessidades são específicas, a sua realidade é específica, a sua renda também é específica, então a gente vai montar um plano baseado na sua realidade. Você vai ter 14 dias de suporte direto comigo. Só isso, Adriana. Tem a mentoria, se você quiser, você pode se expandir para a mentoria para você ter um acesso mais longo. Mas na sessão estratégica, você vai poder tirar todas as suas dúvidas nesse período. E o mais importante, um ambiente de escuta, de acolhimento e de recomeço. Sem julgamentos, sem fórmulas mágicas, só o que funciona na prática. Por que sem julgamentos? Porque tem mulheres que chegam morrendo de vergonha de me contar a real situação. Tem mulheres que chegam até mim com muito medo porque elas estão contando coisas para mim e nem o esposo sabe. E talvez seja a sua situação. Você está passando por uma situação e nem o seu marido está sabendo. Mas eu vou saber. Eu sempre fico sabendo. Porque vocês me contam. E eu nunca trago fórmulas mágicas porque não existe fórmula mágica. É processo. A situação que você vive hoje, você não começou hoje. Então, eu não posso dizer para você e você fez a sessão e na semana seguinte você está livre. Não, é um processo. Não tem fórmula mágica. Tem processo
E só que tem um processo onde você vai saber exatamente o que você precisa fazer. E funciona na prática, funciona comigo, vai funcionar também com você. E qual é o investimento dessa sessão estratégica? Olha, essa é a melhor parte. Você pode parcelar em 12 de R$ 25,86 até 12, né? Você pode parcelar em menos, ou você pode pagar à vista no Pix ou boleto por R$ 250 à vista. Então, esse é o momento de você dar o seu primeiro passo. Esse é o momento do seu Gênesis. Você já lembrou onde você caiu, você já entendeu os 5 passos, e eu espero que você tenha anotado todos, e você já tem agora o remédio e a mão para te ajudar a pegar esse remédio, receitar, fazer a posologia, né, direitinho para vocês, para que você possa tomar o remédio na dose certa. Então, por apenas 12 de R$ 25,86, você pode entrar hoje na sessão estratégica Gênesis, já garantir a sua vaga para que você dê o primeiro passo. Só que além de você ter, eu já passei, esse encontro comigo, um plano individual, o acompanhamento, você também vai receber um bônus. Eu gosto de dar presente. Minha linguagem de amor é presente. Então, você vai receber 3 aulas adicionais. Você entrando ali, você já recebe automaticamente no seu e-mail essas 3 aulas para agilizar o seu crescimento. Como eliminar dívidas com agiotas, como eliminar dívidas com sabedoria e fé, e como organizar as finanças. Talvez você não tenha dívida, talvez você não tenha dívida com agiota, talvez você não tenha dívida nenhuma, mas você vai saber como organizar o que você já tem na mão, como organizar as suas finanças. Então, você recebe essas 3 aulas de bônus no mesmo momento em que você entra e você recebe as informações para agendar também a sua sessão estratégica. Então, hoje está diante de vocês os seus 4 erros e você já sabe qual deles está pegando mais na sua situação. Você tem os 5 passos para você transformar a sua vida financeira e você tem uma oportunidade de entrar na sessão estratégica e ter um tempo comigo, um tempo para criar um plano para que você possa efetivamente fazer o seu próximo semestre, o semestre da sua virada financeira. Você não vai mais precisar andar sozinha. E assim como você, várias outras mulheres já viveram esse processo em diversos momentos. E você também pode ver lá no perfil do Instagram. Tem vários testemunhos lá. Várias mulheres que já viveram o momento que você precisa viver agora. Várias mulheres que já deram o primeiro passo e estão indo para um novo momento, um novo processo. Então, você pode ver e ouvir o que Deus está fazendo na vida das pessoas que se entregam. Agora, a sessão estratégica Gênesis não é para todo mundo. Ela não é para você que deseja viver na escassez. Não, Adriana, tô de boa com o meu espírito de pobreza. Deixa a gente aqui, é meu best, vai ser desse jeito. A sessão estratégica não é para você. Não é para quem deseja estar aprisionado em dívidas. Tem gente que é sintomático. Se não tiver uma dívida, não tem jeito. E acha que a vida é assim. E até usa aquele jargão, né? Se o Brasil deve, eu não posso dever. Espírito de pobreza nível hard. Também não é para quem deseja ter a mentalidade de pobreza. Então, se isso te agrada, permanece aí. Eu conheço pessoas que não querem mudar de vida. Eu conheço pessoas que estão super de boa. Então, não é para você. Também não é para quem deseja ter uma aposentadoria difícil. E a gente está vendo aí no país, e o sonho da aposentadoria pode se tornar um pesadelo. Porque até nisso as pessoas metem a mão. Então, você trabalhou a vida toda e talvez você passe por esse processo de uma maneira muito sofrida.
Então, a sessão Gênesis não é para você. E também não é para quem deseja ter uma vida de abusos e dificuldades. Quantas pessoas sofrem na mão de chefe abusivo, na mão de marido abusivo, passam apertos difíceis, mas não fazem absolutamente nada. A mentoria, a sessão estratégica Gênesis também não é para você. Eu estou, de vez em quando, falando de mentoria, eu também tenho um programa de mentoria, mas hoje eu quero falar para vocês da sessão estratégica. O QR Code está na tela, você pode alinhar, vai estar também no chat do YouTube, para que você possa ter essa oportunidade e você possa fazer a virada de chave da sua vida hoje. Você começa uma nova história. No terceiro passo, eu falei de tomar atitude. E muita gente quer mudar de vida, mas quer mudar de vida sem fazer mudança. E não existe esse processo. Para você mudar de uma casa, você precisa fazer uma mudança. Você precisa esvaziar um imóvel e se apoderar de um outro. Então, não é diferente quando você está organizando as suas finanças. Hoje é um tempo de mudança. Hoje é um tempo de recomeço, né? E eu tentei trazer o máximo possível para que vocês possam ser plenamente abençoadas, para que você possa ter ferramentas para começar hoje já a mudança da sua história. E eu espero firmemente que a gente possa se ver em vários momentos, né? Especialmente na sessão estratégica, porque quando o plano fica pronto, eu fico orgulhosa demais de poder compartilhar com vocês e ver o que vocês devem fazer para avançar o máximo possível. Então, eu agradeço muito esse tempo juntas. Esses foram os passos que eu utilizei para minha libertação financeira. Eu até hoje eu cuido da minha mentalidade, porque todos os dias, se deixar, a gente volta para o mesmo lugar de escassez, e eu não quero. Eu frequentemente eu faço o inventário, apresento diante de Deus as minhas necessidades, trabalho para mudar essa história, celebro as pequenas vitórias, eu tomo atitudes. Tá dando essa aula para vocês, faz parte de tomar atitude. Eu estou o tempo todo em movimento, então preciso tomar atitudes. Eu busco, né, renda extra, aumentar a minha renda, estou sempre em busca de novas oportunidades de ganho para que eu possa alcançar os objetivos que eu tenho, e eu faço mentoria. Então não tem nada nesses 5 passos que eu passei para você hoje, eu não viva na minha vida. Não é uma teoria, eu vivo na prática. Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês o que eu faço na minha vida. Eu vou responder as perguntas que vocês fizerem no chat, tá? Eu vou encerrar aqui essa transmissão, mas tudo que vocês perguntarem ali, vocês vão receber resposta ou através do conteúdo, ou através de mim. E eu vou esperar todas aquelas que decidirem pela sessão, eu vou esperar vocês para a gente ter esse bate-papo face a face e eu poder contribuir aí com os seus sonhos. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu vou pedir para que vocês enviem essa live. Se vocês gostaram dessa aula, manda para a sua rede de contatos, manda para as suas amigas. Fala, olha, assiste essa aula, vai ser boa para você. Não importa se você sabe ou não da vida financeira dessa pessoa, não importa. A gente viu os dados, né? Milhões de pessoas estão precisando. Então, você pode ser bênção também na vida das pessoas e exercer da sua generosidade, abençoando vidas. E esse também é um segredo, tá? A generosidade abre muitas portas. Então, que Deus abençoe vocês. Uma ótima noite e muito obrigada por esse tempo juntas. Beijo!